Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Todos acharam? Amém. Romanos 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como escrito está, as injúrias dos que te ultrajaram caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Amém? Amém. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por esta tarde, obrigado porque a tua consolação, a tua misericórdia se renovaram nesta manhã, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Espírito Santo, eu rogo a Ti, vem com Tua doce e santa presença, ministra aos nossos corações. Senhor, tira toda a euforia, toda a correria, todo o atropelo do dia de hoje. Queremos estar sensíveis para aprender da Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Tem liberdade, ó Espírito Santo. Somos Teus vasos. Queremos ser cheios da Tua graça. Amém. Cheios da Tua presença. Amém. Por isso eu rogo a Ti, ó Espírito Santo, tem liberdade. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados? Amém. Eu queria dar um tema para essa mensagem hoje que parece que é uma questão meio antagônica, né? Mas eu queria falar de duas virtudes que precisam andar juntas: paciência e força. Por que antagônica? Porque parece que uma puxa para um lado e a outra puxa para o outro, né? Mas eu queria dizer para vocês que, apesar de parecer que são antagônicas, Paulo está nos ensinando nesses 5 versículos que existe uma harmoniosa relação entre as duas. E que, por elas ter essa harmonia, existe um equilíbrio. E é esse equilíbrio que nos edifica e nos transformam e nos fazem semelhantes a Jesus. Amém, queridos? Amém. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Porque hoje a gente vive alguns extremos. Verdade ou não? Sim. E esses extremos, eles estão longe da palavra de Deus. Tem aparência, às vezes, de coisas cristãs, mas Cristo não está nesses pensamentos. Porque o mundo hoje insiste em dizer que a gente precisa ser forte, mas uma força que não é a mesma força que a palavra nos ensina. Porque a palavra nos ensina que quando somos fracos, é que nós somos fortes. Então vocês percebem? Há uma luta entre o que o mundo quer nos ensinar e o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, né? Por que a gente está vivendo esses extremos?
Porque hoje há pessoas que querem ser fortes, firmes, decididas, mas sem um pingo de paciência. É verdade ou não? Porém, tem o outro extremo. Outras querem ser pacientes, compreensíveis, amáveis, mas não têm firmeza e não se posicionam. E nessa noite eu queria conversar um pouquinho com vocês, para a gente buscar essa harmonia entre a paciência e a força, da forma como Paulo está nos ensinando. E algo interessante, né, que eu até anotei aqui, no original as palavras elas são muito parecidas. Por exemplo, a palavra forte no original, ela é quase a mesma que fraco. A única diferença, sabe qual que é? A letra A. Porque a partícula negativa no grego é A. Então sempre quando tem um A antes, é o contrário. Por exemplo, só para vocês terem noção, a palavra forte é dunatos, ou dunatos. A palavra fraco é adunatos. Parece que é a mesma, né? Mas tem tudo um sentido diferente. E a gente precisa entender que essa desarmonia que a gente tem visto nos nossos dias, o resultado disso são pessoas que estão feridas, enfermas emocionalmente e algumas até desequilibradas espiritualmente. A palavra de Deus, como nós lemos nesses poucos versículos, elas estão nos ensinando que força e paciência não são opostas. Elas são complementares. Elas se complementam. Elas se ajudam. E elas nos fortalecem. E, na verdade, uma das coisas que a gente mais vê, né, o cristão buscar é a maturidade espiritual. E eu quero dizer que a maturidade espiritual está exatamente no equilíbrio dessas duas virtudes, paciência e força. Nós precisamos ter. Se você assim acompanhar a vida de Jesus nos evangelhos, você vai ver Jesus demonstrando quase o tempo todo paciência e força. Por que para nós é tão difícil, né? Porque, amados, a gente às vezes quer viver a vida cristã, mas com conceitos mundanos. Com conceitos que não é o Espírito Santo que está governando. Não é Cristo que está no centro, né? Não é Cristo que está no controle. Muitas vezes é o nosso ego, o nosso eu, né? Então, o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos romanos, e teologicamente falando, essa carta aqui, nesse momento, Paulo está trazendo aqui um conceito do que é a nova aliança. O que o sangue de Cristo na cruz fez, ligou o judeu com os ímpios. Trouxe de volta os gentios para a comunhão. E algo interessante que Paulo, escrevendo aos romanos, ele está mostrando que o verdadeiro discípulo de Cristo é alguém que aprendeu a ser forte para sustentar o irmão e ser paciente para suportar, para ser estaca, para ser coluna na vida do irmão. Amém, queridos? Eu queria conversar um pouquinho mais com vocês, algumas palavras que a gente pode tirar desse texto, que tem muitas pérolas aqui, que eu queria que a gente pudesse cavar um pouquinho essa tarde, né? E a primeira parte que eu queria destacar é que a força que sustenta os necessitados, os fracos. Porque Paulo começa dizendo exatamente assim: ora, nós que somos fortes. Então, como que o apóstolo Paulo está identificando eu e você? Como? Para de achar que você é frágil. Você não é.
Entende? Então, o primeiro conceito mundano que precisa cair é essa fragilidade que o mundo insiste em querer colocar em nós. Nós somos fortes. Por quê? Porque nós confessamos Jesus Cristo como Senhor. Então ele diz, ora, nós que somos fortes, mas por que eu sou forte? Porque eu preciso entender que o Senhor está me capacitando com dons e talentos para mim ser coluna, sustento na vida daqueles que são fracos, daqueles que são frágeis. E o Senhor nos dá a graça para discernir a fragilidade. Paulo, ele começa dizendo algo muito importante aqui. E eu queria destacar para você que a nossa força espiritual não é para o nosso benefício próprio. Vocês percebem? Mais uma vez, né? Paulo mostrando que o dom não é para o nosso benefício. A força espiritual não é para o nosso benefício, mas é para servir aos outros. Então vamos deixar o Espírito Santo ministrar no nosso coração, né? O quanto eu tenho servido ao meu irmão. O quanto eu estou servindo o meu irmão, eu estou demonstrando a minha força. Amém? Amém. Pegou aí? No mundo, por isso que eu quero que você entenda que há uma rivalidade aqui. Nós precisamos entender que o mundo jaz no maligno e ele é contra o espírito. E o mundo diz que ser forte significa assim, eu não dependo de ninguém. Sai pra lá, Satanás. Nós precisamos uns dos outros. Essa filosofia é vãs filosofia. Essa coisa de dizer que ser forte significa não depender de ninguém é uma mentira de Satanás. Nós precisamos. Por quê? Mais uma vez, os dons que estão na nossa vida é para edificar o outro. Amém. Então como que eu vou não querer estar com meu irmão? Amém, queridos? No reino de Deus, ser forte significa ajudar aos necessitados, ajudar aqueles que precisam, ser coluna. E para mim ajudar aos que necessitam, eu preciso estar junto. Porque como que eu vou saber se o Magno está precisando de alguma coisa se eu não tenho intimidade com o Magno? Consegue, Paulo? Não, né? Como que eu vou saber que o Cleito está precisando de alguma coisa se eu não tenho intimidade com o Cleito? Vocês estão entendendo como é que funciona? É simples, amado. Nós precisamos estar juntos. Precisamos nos conhecer. Hoje o Renato colocou no grupo lá. Amado, estou precisando de oração, estou precisando de ajuda. E eu gostei que todos os irmãos colocaram lá. Isso é ser coluna, é ser suporte. Quem é forte espiritualmente não despreza o fraco. Pelo contrário, é fortaleza. Porque nós cremos que o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor é presente. Quem é forte espiritualmente tem muito cuidado com a crítica. Porque muitas vezes o mundo também quer usar uma frase que fala assim, a crítica é construtiva. Não é. Muitas vezes a crítica é destrutiva. O quanto a crítica está edificando? Vocês já pararam para pensar nisso? E quem é forte espiritualmente não abandona quem está em dificuldade. Mais uma vez, nós temos discernido aqueles que estão com dificuldade? Por quê? Pelo contrário, nós precisamos carregar, sustentar, apoiar ao necessitado. É isso que Paulo está ensinando. E aqui eu creio que tem um ponto que a gente precisa refletir. Porque para sustentar alguém, nós vamos precisar ter paciência. E eu quero dizer para você que paciência é uma virtude. Segundo Tiago, né? Tiago fala algo interessante. Alguém está precisando de paciência? Amado, se Tiago está nos ensinando, se alguém precisa de paciência, pede ao Senhor.
que Ele concede. Então nós precisamos pedir: Senhor, preciso ser paciencioso. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, amados, nós somos falhos. A gente peca, a gente erra. Às vezes as palavras são ditas de forma errada, ou não há compreensão. E com essa história das mídias sociais, quantas conversas que não são entendidas ou são mal interpretadas, e aí fica essa situação que as pessoas ficam com problema. Misericórdia, amados, misericórdia. Nós precisamos entender que pessoas erram. Pessoas às vezes demoram para crescer. Precisam de ajuda. E olha, interessante, mais uma vez eu quero insistir. Paulo escreveu essa carta aos judeus que estavam em Roma. E lá estava tendo muitos gentios, que estavam vindo cheios de cultura romana. E precisavam de paciência para conversar, para ensinar. E algo interessante, amados, se você tem força, mas não tem paciência, você se torna uma pessoa dura, crítica. Vou repetir. Se você tem força, mas não tem paciência, você se torna uma pessoa dura, crítica. Se você tem força, mas não tem amor, você se torna alguém desumano. Não consegue amar. Fala do amor, mas não consegue expressar o amor. Ser forte, amados, não é ser superior. Ser forte é ser responsável. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei as minhas responsabilidades. Amém? Amém. Mas tem mais um ponto que eu queria destacar. A paciência reflete Cristo. E aí, se você vê no versículo 3, Paulo fala uma coisa interessante aqui. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como escrito estás, né? As injúrias do que te ultrajaram caíram sobre ele. Ele padeceu na cruz. E Paulo aqui está nos trazendo para um campo, né, que a gente precisa, com santo temor, ter muita clareza. O que ele está dizendo? O nosso exemplo é Cristo. Aí, se você acompanha, eu gosto sempre de pensar, amados, quando a gente fala assim, né, eu gosto nas minhas leituras, né, eu gosto de pensar muito assim como Jesus sentia o ambiente, como Jesus refletia essa paciência, como ele refletia essa graça, essa harmonia entre paciência e força. E eu queria que você pensasse um quadro comigo. Jesus estava andando e ele estava andando com uma multidão. O que é multidão? Muitas pessoas. 1000 pessoas? Bastante gente, né? Você imagina, então, não se espreme, com certeza alguma pessoa não deu um empurrão em Jesus assim, não deu uma tropeçada, não esbarrou nele. Com certeza. Como que ele percebeu que saiu virtude dele? Você já parou para pensar nisso? E olha, ela tocou em Jesus? Nas vestes. Na orla, né? Na orla. Eu não gosto de fazer propaganda do Chosen, né? Mas a cena no Chosen foi muito bem gravada. Mostra assim, ela pegou na pontinha, na franjinha da roupa dele. E ele parou e deu aquele silêncio. Pá! E Pedro, como sempre, às vezes a gente é como Pedro, né? Falou, mas Senhor, tá todo mundo se cotocando, se esbarrando, né? Mas, amados, Jesus tinha, e Ele nos ensinando. Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração.
Jesus tinha discernimento, sensibilidade. Ele percebeu que havia uma pessoa frágil. Havia ali uma adonatos, alguém que estava sem força. E ele parou. E quando ele falou assim, porque de mim eu senti que saiu virtude. Amados, sabe o que eu fico pensando? Eu não sei se você pensa, mas eu fico pensando assim, o quanto de virtude do Pai tem saído da minha vida. Mas deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Você tem. Vou dizer o que nós falamos no começo aqui. Vós que sois fortes. Porque o Espírito de Cristo está sobre nós. Então nós temos virtude. O quanto virtude tem saído das nossas vidas. O quanto. Jesus, eu sei, ele tinha autoridade, ele tinha todo o poder. Mas ele escolheu ser manso. Ele escolheu o caminho da paciência, da consolação. Aí você pode dizer para mim assim, mas Chico, as pessoas, às vezes o ambiente de trabalho é tão hostil, as pessoas são difíceis, o chefe me persegue, meus amigos são difíceis. Amigos, irmãos, vamos pensar. Jesus foi rejeitado? Sim. Jesus foi traído? Sim. Jesus foi incompreendido? Sim. Ele desistiu das pessoas? Não. Ele se deu por amor. Ele se esvaziou. E isso aqui, eu quero dizer para você que isso aqui tem um ensino profundo aqui. Paciência, amados, não é fraqueza. Paciência é domínio espiritual. É a paciência que dá o discernimento para você conseguir enxergar a necessidade do irmão que está do teu lado. Talvez, dá uma olhadinha. Eu vi um meme esses dias, achei tão engraçado, né? Porque eu tenho esse hábito, né? De às vezes que o pastor fala, olha para o irmão que está do lado, né? Mas eu quero dizer que eu não vou perder esse hábito, não. Mas dá uma olhadinha para o irmão que está ao teu lado. Às vezes, deixa eu dizer algo para você. Às vezes a pessoa que está do teu lado aí, está aqui, mas ela está sofrendo. Talvez ela vai sair, vai continuar indo embora, sofrendo. Cadê a sensibilidade? Cadê o olhar de consolação? Porque ser paciente, o que Jesus está nos ensinando, é que ser paciente não é ser passivo. É entender que nós estamos numa guerra. E a guerra que nós estamos não é natural, é uma guerra espiritual. O nosso inimigo é espiritual. Então nós precisamos andar no espírito. Porque a nossa força é espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Cristo. Amém. Ter força, quando a gente entende a paciência, é ter força suficiente para não reagir ao impulso. Isso é a melhor definição para a paciência. Não reagir ao impulso. É saber esperar o tempo de Deus. A maturação de Deus é suportar sem perder o amor, que é o vínculo da paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para de querer vencer toda a discussão. Aprende a morrer. O Senhor Jesus disse assim, você quer ser meu discípulo? Toma a tua cruz e segue-me. E para mim, eu acho que tomar a cruz é morrer. E é um morrer diário. Nós precisamos aprender que a gente não precisa responder a toda provocação. A gente precisa aprender do silêncio obsequioso. Não é um silêncio provocativo, mas é um silêncio que você confia no Espírito Santo.
Você está em silêncio ali, mas no espírito você está em oração. E você não está orando assim, Senhor, manda descer fogo do céu para queimar esse incircunciso. Não é isso. Você está orando para o Senhor assim, Senhor, me dá discernimento, para me discernir e abrandar essa situação. Sabe por quê, amados? Um dos primeiros erros que nós cometemos quando a gente não permite que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, a gente desiste de pessoas. E isso é, para um discípulo de Cristo, isso é um erro, perdão a expressão, hein? Game over. É final. Porque a gente precisa mostrar o amor. Ah, Chico, mas está difícil, é complicado. Amados, nós sabemos de qual espírito nós somos. Nós somos de Cristo. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. E se você prestar atenção, a palavra que Paulo usa aqui é muito tremenda, que ele fala que nós precisamos de paciência pela consolação das Escrituras para que a gente tenha esperança. E essa palavra no original ela é linda, porque ela tem um sentido de alguém que confia plenamente naquilo que vai acontecer. Isso é esperança. É eupis. É uma confiança plena. Espera com confiança. É tremendo. Então ser paciente é ser parecido com Jesus. E nós precisamos aprender disso. Amém, queridos? Mas tem mais um ponto que eu queria destacar aqui. Paulo enfatiza que a palavra ministrada em nós é que produz a paciência e a esperança. E como nós precisamos que a palavra ministre. Por isso que nós precisamos, mais do que nunca, do nosso tempo com a palavra. Vamos ser sinceros, quanto tempo a gente tem dedicado a se alimentar da palavra, receber da palavra, ser alimentados pela palavra. Porque o versículo 4 diz assim: pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então o que nos dá esperança? É a paciência e a consolação que as Escrituras nos dão. Aí eu penso assim, quanto nós temos nos alimentado? Da palavra. E aqui eu queria que o Espírito Santo falasse ao teu coração. Porque Paulo, nesse versículo 4, ele está revelando para nós qual é a fonte dessas duas virtudes que nós estamos conversando hoje. Paciência e força. Sabe qual é a fonte? Aonde está toda a paciência e toda a força, amados? Aqui. Amém. Na palavra. É na palavra onde nós somos edificados, consolados, transformados, revigorados. Porque a paciência, ela não nasce naturalmente em nós. Ela precisa ser buscada. Por isso que Tiago fala, pede, busca. Ela é formada dentro de nós através da palavra. É a palavra que nos convence. Agora, quando a gente não se alimenta da palavra, a gente perde o controle facilmente. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que 3 inimigos nós temos. Vamos lá, exercício. Quais são? O mundo, a carne e Satanás. Então vocês percebem, a carne, ela está aqui. Por isso que Romanos capítulo 7 fala que o bem que está em mim, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço.
Então vocês percebem, é uma luta que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Amados, nós precisamos dobrar o joelho, clamar: Senhor, me ajuda, eu não quero reagir dessa forma, eu não quero ter essas reações. Eu não quero. Porque senão, quando eu não me alimento da palavra, eu me irrito fácil. Aí tem aquela coisa, né? Que a turma fala, lê o livro do Tim LaHaye, né, os temperamentos, e aí tem a cara lavada, né, de dizer assim: não, meu temperamento é colérico. Amados, Cristo nos libertou. Eu vou ensinar de novo. Cristo nos deu a estima correta. Para de falar que existe autoestima, baixa estima. O Senhor nos fez perfeitos. Amém. O Senhor nos fez santos. Amém. Irrepreensíveis. E agora, o pior de tudo. Para mim é pior que perder o controle, é pior do que ser irritadiço. Sabe qual é? A gente desiste com facilidade. A gente desiste. Mas, quando a gente fica firmado na palavra, quando a gente busca na palavra o conselho, a graça, primeira coisa, a gente aprende a esperar. Esperei confiadamente pelo Senhor e Ele me ouviu. A gente desenvolve resistência. A gente encontra consolo no Senhor. Que coisa tremenda, amados. É a gente ler um salmo. Você está naquela semana difícil, aquela semana apertada, né? Aí você lê um salmo, você é edificado. Às vezes a Dilma coloca lá os salminhos, né? Uma porção do salmo, edifica, viu, Dilma? Edifica. Porque os salmos têm um poder da palavra. E algo tremendo, amados, que o Senhor fez uma promessa, que a palavra dele não volta vazia. Amém. Ela move as águas, ela chacoalha o bambuzal, ela move. Então nós precisamos entender que não existe vida espiritual sem a palavra. Não tem como. Não existe paciência se a gente não tiver fundamentados na palavra. E não existe força verdadeira se o Espírito Santo não estiver nos direcionando. Amém, queridos? Porque a palavra, ela nos sustenta quando tudo parece querer nos derrubar. Por isso que eu entendo que Paulo pôde dizer assim: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Amém, queridos? Mas tem mais um ponto que eu queria destacar. Deus é a nossa fonte da paciência e da força. Versículo 5, como eu já li, né? Ele diz assim: ora, o Deus da paciência. Então vocês percebem de onde vem a paciência? A paciência não vem de livro de filosofia, não, amados. A paciência não vem das mídias sociais, não. A paciência vem do Senhor. Amém. O Deus da paciência. Mas Ele é só Deus da paciência? Não. Ele é Deus da consolação. Vos concedo o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, nós podemos ser parecidos com Jesus. Paulo, ele está encerrando esse ensino, nos mostrando que essas duas virtudes não vêm por esforço humano. Porque por mais que a gente queira se esforçar humanamente, a gente erra, a gente peca, a gente perde a mão. Porque o que nos fortalece é Deus. Porque Deus é a fonte de toda a força, de toda a paciência. Porque quando a gente entende isso, a gente aprende que a gente não precisa
andar sozinho, mas nós precisamos uns dos outros. Porque às vezes aquilo que está faltando em mim, o irmão me completa. Eu encontro no irmão. A gente não precisa se forçar além do limite. A gente precisa ficar em paz com a nossa humanidade, com a nossa fragilidade. Entender, eu sou frágil. Eu preciso da força que vem do alto. Porque é Deus que está trabalhando. É Ele quem está nos moldando, né? Então, se Ele está nos moldando, Ele molda o nosso caráter. Ele ajusta as nossas reações. Sabe por quê? Talvez você vai sair daqui dessa reunião e um incircunciso vai te fechar ali na esquina. Então, se você reconhece, Senhor, me perdoa. Eu não quero agir dessa forma. Ou talvez você vai chegar segunda-feira no seu trabalho, na sua escola, não sei, ou em casa, vai queimar o feijão, vai não sei o quê. A hora que vai dar aquela reação, lembra, Espírito Santo, me molda. Eu estou sendo moldado. Sabe, outra vez, né, eu gosto de imaginar a cena, né? O profeta lá em fel de amargura, né? Aí o Senhor manda ele descer na casa do oleiro. Deus faz umas coisas interessantes, né? E ele está descendo na casa do oleiro e vê o oleiro fazer aquele vaso bonito, aquela coisa linda, né? Aí ele começa a se alegrar, fala, oi, Deus me trouxe aqui para ter uma imagem bonita, né? Daqui a pouco, tuf, quebra tudo. Aí ele já... E Deus falou o que com ele? Fala, viu, você é o barro. Eu não posso te moldar e fazer melhor? Então vocês percebem, às vezes nós precisamos ser moldados. E deixa eu dizer para você, ser moldado dói. Dói. Porque vai pegar naquele ponto que dói, naquela coisa que eu gosto, eu não quero abrir mão, né? Eu tinha uma brincadeira que eu sempre brincava com... Eu fui muitos anos professor de escola dominical, né? E eu dava aula para os juniores, né? E a turma, os pais ficavam bravos que os alunos ficavam tudo pontepretando, né? E eu brincava assim, que tinha duas drogas que Cristo não tinha me libertado. Coca-Cola e Ponte Preta. Faz uns 2 anos, amados, que Deus está me quebrando nisso. Primeira coisa que eu tive que abrir mão foi da Coca-Cola. Como foi difícil. Às vezes eu vejo os irmãos tomando aquele copo de Coca-Cola, dá aquela vontade, amados. Que delícia, né? Aquela KS ainda, né? Aquela que é geladinha, né? Não pode. Às vezes a gente não quer parar, Deus faz algo para a gente parar, né? E a Ponte Preta, coitada da Ponte Preta, mais quebrada que arroz de terceira, arroz brejeiro, né? Eu quero tentar para a ponte, ela perde, o jogador vai embora. Eu falei, Senhor, desisto. Tá bom. Eu renuncio. Então eu quero dizer para vocês, eu tenho aberto mão de tudo. Por amor de Cristo. Então, deixa o Espírito Santo moldar as suas reações. Sabe por quê? Quando Ele nos molda, Ele vai nos ensinar. Ele só não quer nos punir. Deixa o Espírito Santo falar algo ao teu coração. Ele quer nos ensinar que o molde dele vai colocando em nós o como reagir, o como agir, o como esperar. E a gente vai aprendendo. Então a gente precisa colocar em sintonia as nossas orações com o agir do Senhor. Por exemplo, a gente precisa orar, em vez de orar pedindo para deixar de ser irritadiço, né? Orar ao Senhor, Senhor, trabalha nas minhas emoções, me traz equilíbrio. Um amigo meu, pastor, me recomendou um livro, né? Porque fala assim, inteligência motivacional, inteligência não sei o quê. Aí ele falou, Chico, você precisa ler um livro que é inteligência espiritual. Aí eu comecei a ler o livro, falar para vocês, amado, fazia tempo que eu não me empolgava tanto com o Espírito Santo. E a gente precisa entender que o Espírito Santo trabalha na nossa inteligência, nas nossas emoções, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar.
mas a gente precisa se render a Ele. Então a gente precisa orar. Senhor, trabalha o meu equilíbrio. Harmoniza a minha mente e coração. Harmoniza, Senhor. Sabe, amados, nós precisamos aprender a depender mais do Espírito Santo. Para de depender, às vezes, de coisas e começa a buscar no Espírito Santo. Experimenta o sobrenatural. Porque às vezes a gente fala, ensina, né? Lê, entende que Deus faz milagres, mas a gente não experimenta agir no sobrenatural. Como eu falei, às vezes você está conversando e alguém fala, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Em vez de você abrir a bolsa e dar a cibalena, né? Eu preciso mudar, né? Cibalena. Dorflex, né? Dorflex, Doril, né? Ora, posso orar por você? Porque eu creio que Deus cura. Ora, permita que o Espírito Santo transforme a nossa maneira de agir e de reagir. Aí você vai ficar assustado, porque você vai começar a ver assim, nossa, eu consegui não reagir. E fica preparado, porque o nosso inimigo, como eu falei, ele é mal cheiroso, ele é ardiloso, né? Aí você começa a ter reações assim que você está se moldando, né? Alguém vem e faz aquela brincadeira, nossa, mas você vai deixar assim, você não vai retrucar? Você vai ficar calminho? Sim, porque é o Espírito Santo que molda o meu agir e o meu reagir. Sabe por quê, amados? O equilíbrio espiritual gera em nós maturidade. E aqui eu quero dizer para vocês que está o ponto central dessa mensagem. Qual é? Se força gera dureza, orgulho, julgamento, só paciência gera omissão e fraqueza, por isso que elas precisam estar juntas. Força e paciência, porque elas vão gerar em nós maturidade e edificação nas nossas vidas. Deus não quer que a gente viva nos extremos. E hoje, não sei se a gente tem percebido como está uma polarização nos extremos. Deus não quer isso. Deus quer que a gente viva equilibradamente. Firmes, mas amorosos. Pacientes, mas decisivos. Fortes, mas acima de tudo, sensíveis. Amém, queridos? E eu queria concluir dizendo assim, que a vida cristã, ela precisa ser madura. Por quê? Porque nós precisamos ser fortes para sustentar aqueles que necessitam. A gente precisa ser paciente para aprender a suportar os processos. Porque, como eu falei, a vida cristã, amados, ela é um processo. Ela não é instantânea. É um processo. E desse processo, muitas coisas precisam ser abandonadas, precisam ser inseridas, precisam ser retiradas, precisam ser acompanhadas pelo mover do Espírito Santo. A gente precisa aprender a ser firmes, mas sem dureza. E sermos mansos, mas sem ser fracos. A mansidão, ela pode ser ministrada sem fraqueza. E essa é a vida que o Espírito Santo quer ministrar em nós. Amém. É isso que conselho que Paulo está nos trazendo. Então eu queria deixar uma reflexão, né, para a gente orar. Nós temos sido fortes para ajudar os necessitados, ou a gente tem sido duros para julgar? Nós temos sido pacientes, ou a gente tem desistido rapidamente das situações? Talvez Deus hoje esteja nos chamando para ajustar isso nas nossas vidas.
ministrar no nosso coração. Amém, queridos? Amém. Eu fico pensando assim, como nós precisamos da graça do Espírito Santo. Como a gente precisa do conselho do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo. Amados, reconhecer, eu preciso da sua ajuda, Espírito Santo. Eu preciso. Às vezes a gente ouve conselho, né, até de um jornalista, e ouve o conselho e determina algumas coisas na nossa vida porque tem alguém que está falando. E a gente tem a maior dificuldade de ser ministrado por aquilo que a palavra tem falado. Então eu queria dizer que o Espírito Santo possa ter total liberdade de nos moldar. Amém. Amém, queridos? Podemos orar? Amém. Senhor, Tu nos conheces. A Tua palavra diz que antes que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor sabe, porque o Senhor conhece o nosso coração. Pai, eu quero pedir a Ti, Pai, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, Pai, ministrando ao nosso coração, Pai. Nós precisamos, Pai, mais do que nunca, do Senhor, Pai. Nós precisamos, mais do que nunca, Pai, da força do Teu poder. E muitas vezes, Pai, esta força e esse poder é na fraqueza que ela se manifesta, Senhor. Por isso eu quero pedir a Ti, Senhor, que a gente não encubra as nossas fraquezas, que a gente possa ter a sensibilidade de mostrar o quanto nós precisamos uns dos outros, da ajuda uns dos outros, porque nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes a graça que está faltando em mim está na vida do irmão. E eu preciso uns dos outros. Como nós lemos na palavra, que nós temos recebido paciência e consolação do Deus paciencioso, do Deus consolador, para a gente ministrar uns aos outros, segundo Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos? Amém. Vamos louvar ao Senhor?